A gente não consegue trazer seriedade em muitas coisas de maçonaria, né, velho? Fica no ar, fala com você. Vai, pode ir. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bom contigo, tá? Tranquilo. Muito agradecido de estarmos aqui, né? Realmente é um projeto a longo prazo que precisávamos tirar do papel. E aí nasceu Maçonaria em Pauta. E ele vem para debater, desmistificar, trazer o conhecimento que pode ser trazido a todos os olhos sobre a maçonaria. E hoje a gente está aqui com o nosso primeiro principal do capítulo Almir Monteiro da Costa, de Maçons do Arco Real, Luiz Paulo. Obrigado pela presença aí. Fale um pouquinho pra gente da tua vida maçônica, quem tu é, de onde tu veio, como tu nasceu e tudo mais. Em 1984, na Fraternidade Balbina Teixeira. Antigão. Bom, meu nome é Luiz Paulo, eu sou nascido no golpe desde 2009, na loja Fraternidade União, praticante do rito de York, trabalho de emulação. Cheguei ao grau de mestre, fiz a exaltação ao Sagrado Arco Real. Em seguida, após isso, a gente foi até outro estado para buscar os graus de aperfeiçoamento, os graus de mestre maçom da marca, da antiga e honrosa Fraternidade Nautas da Arca Real, de Cavaleiro Templário e Cavaleiro da Palestina, Rhodes e Malta. Recentemente a gente começou um trabalho aqui em Manaus, capitaneado pelo nosso eminente grão-mestre de honra Armando e do nosso glorioso irmão Pintinho, de trazer essas ordens de aperfeiçoamento para Manaus. Isso, pode passar na frente da câmera. Isso. Essas ordens de aperfeiçoamento inglesas para Manaus, tendo em vista que nós já tínhamos aqui o Sagrado Arco Real e o Priorado Castelo Tomar. A gente expandiu o Sagrado Arco Real com a fundação do capítulo Almir Monteiro da Costa e pretendemos expandir esse trabalho fundando mais um capítulo do Arco Real aí até o final do ano com o apoio do Grão-Mestrado do Estado do Amazonas. Fui venerável mestre da loja Grande Luz no ano passado. Atualmente estou como chefe de gabinete do nosso grão-mestre, eminente irmão Percival Guerreiro. Sou venerável mestre da loja de mestre maçons da marca Manuel Leite, número 57. Sou venerável comandante da loja de nautas da Arca Real, Manuel Leite, número 57 também. Sou o primeiro principal do capítulo Almir Monteiro da Costa. Sou marechal no preceptório e no Castelo Tomar. Sou marechal também nas ordens americanas, o capítulo Luz sobre Trevas, número 8, de Maçons do Real Arco. Estou atualmente aí fazendo os meus estudos no rito brasileiro, grau 22, e também no rito escocês antigo e aceito, grau 14. É engraçado a gente ver, e talvez engraçado nem seja a palavra, né, Luiz? Mas é bonito nós vermos como tu completas uma linha, como tu completas tudo que é proposto dentro da maçonaria inglesa, né, nos graus ingleses. Mas antes de falar desses graus ingleses, tu falou um negócio muito, muito interessante. Esse ir para fora para buscar os graus. Né? A gente é notório que não existia aqui em Manaus. Mas conta pra gente um pouquinho, como é que era esse dia ir para fora, onde é que vocês iam buscar, como é que se organizava? Bom, a gente tinha o aporte dos irmãos do Pará, né? A gente fazia os graus de aperfeiçoamento de marca, nauta, templário e malta em Belém do Pará, né? Eu fui iniciado nesses graus na loja São João, lá no Pará. Vários irmãos iam até lá, que era mais próximo, e alguns irmãos, como nosso irmão Jimenez, eminente irmão Jimenez, eminente irmão Armando, grão-mestre de honra, foram para São Paulo, para Rio de Janeiro,
para buscar esses graus. Outros irmãos, como Pintinho, também acompanharam ele. Seu Oswaldo Alexandre Pinto foi para o Rio também buscar esses graus. Enfim, então era muito comum os irmãos viajarem para poder colar esses graus, né? Serem iniciados nesses graus. E quando eu cheguei ao grau de mestre e fiz o Sagrado Arco Real, desejava muito conhecer esses outros graus. E impelidos aí por gloriosos irmãos como Santa Fé, Jerimar, Ernesto, próprio Armando, enfim, todo mundo impelindo ali. E aí a gente teve que desenrolar uma forma, a gente fez rifa de alguns relógios da maçonaria e saímos valendo rifa em várias lojas, até conseguir ganhar, conquistar esse valor que era o da passagem da hospedagem e dos graus, e aí a gente conseguiu sair de Manaus. Na época eu ainda era aluno do CFO, eu acho, do curso de formação de oficiais, e a grana do aluno era curta, então deu um jeito aí com o apoio da minha esposa e a gente conseguiu ir até Belém, graduar nesses graus. Tu falou um negócio, tu mencionou, e nem era essa sequência que eu tinha proposto, que tu ia se apresentando e anotando. Mas tu mencionou assim que com a ajuda de um monte de irmãos, né? Armando, o próprio Santa Fé. Como é que era nessa época, ou talvez antes de ti, como é que era o rito inglês, como é que era o rito de Orco, ou o ritual de emulação praticado pelo Gobi, que a gente fala aqui em Manaus? Arcaico. Conversava isso com um irmão um dia desse, que era muito complicado, porque um ou outro irmão viajava para São Paulo, para o Rio, para Brasília, para Curitiba, para fora do país também, e aí viam algumas coisas e a literatura era escassa, então tinha que conseguir um livro, fazer xerox e encadernar e trocar ideia com os irmãos, e aí toda vez que um irmão queria expor alguma coisa que estava equivocada na prática ritualística, tinha que estar carregando aí muito livro, né? E aí ainda assim tinham irmãos que falavam, não, mas isso daí é lá pro sul, é lá para baixo. Aqui em Manaus a gente faz isso. A história do trabalho de emulação, o rito de York em Manaus, é extremamente ligada a uma potência não regular, né? E aí algumas lojas vieram dessa potência não regular e foram regularizadas no Grande Oriente do Brasil. E eles praticavam o que eles chamavam na época de iorquês. Só que devido à distância do Amazonas com os grandes centros, né, de prática ritualística e de estudos ritualísticos também, a gente ficava um pouco defasado. E aí a nova geração daquela época era muito, como é que eu posso dizer, questionadora e buscava muito conhecimento. E aí viajavam bastante. Água pura e cristalina para você e sua família. Com o nosso sistema de osmose reversa, você terá certeza de que sua água estará sempre pura e limpa. Nossos equipamentos são de alta qualidade, garantindo eficiência e durabilidade. Osmose reversa é um processo altamente eficaz de purificação de água, que retira impurezas como sais, metais pesados e outros contaminantes, que aí acabou trazendo completamente pura. E nesse viés, sistema você poderá especial, desfrutar da melhor qualidade de água, um dos livre de primeiros a qualquer irem. preocupação com a saúde. Não perca mais tempo com água de qualidade duvidosa. Invista em um sistema de osmose reversa da Import Náutica e aproveite a melhor qualidade de água para você e sua família. E aí, Curitiba trazia muita gente o seu de sistema de outros osmose países, reversa. especificamente da Inglaterra para o Brasil, para poderem, de alguma forma, unificar o trabalho de emulação no país. E aí essas Água pura e cristalina para você e sua família. No Brasil é que abriu-se uma oportunidade de ouro. E aí alguns irmãos daqui do Amazonas, capitaneados pelo irmão Armando, começaram a ir até Curitiba e traziam uma nova visão do rito. E falavam, isso daqui não é do nosso rito, isso aqui é do outro rito. A gente não faz mais, a gente não pode fazer isso porque não diz respeito ao nosso rito. E aí foram organizando a prática ritualística na loja Glória sobre as Trevas e na Fraternidade União. É engraçado destacar, né, que hoje no Amazonas e em Manaus, tudo começou com a Glória sobre as Trevas, né? Ela veio dessa potência não reconhecida e aqui no Goiã, na época,
executou o rito de York. E aí a Glória sobre as Trevas deu origem à Fraternidade União, né, que posteriormente deu origem também, que os seus membros ali, ao se fazer mestre, deram origem a Jorge Claret. Como é que tu enxerga esse movimento de asas dos mestres? Né, ele sai mestre, junta alguns ali e funda outra loja. Como é que tu enxerga isso, digamos, para a expansão e manutenção do rito? Tá, ali da maçonaria ela tem que crescer, né? A maçonaria ela tem que crescer. Ela tem que crescer tanto vertical como horizontalmente. Então, quando ela cresce vertical, ela cresce com adesão de novos irmãos. Quando ela cresce lateralmente, horizontalmente, ela cresce em número de lojas. E é normal. Nós somos uma ordem que aglutina pessoas e essa aglutinação de pessoas é um nicho social. E, comumente, nesses nichos sociais, né? Isso é sociologia, meu irmão, o camarada vai ter afinidade com um, não vai ter tanta afinidade com o outro, vai haver os atritos peculiares ali da convivência humana, e aí naturalmente se esparge um movimento para um lado e um movimento para o outro. Essa dispersão ela é comum. Agora, o que a gente preza e o que a gente entende que é salutar é que esse grupo de pessoas, quando eles estão sendo espargidos para um lado ou para o outro, eles façam isso na mais completa harmonia e também visando um bem comum. Então é natural que uma loja cresça suficientemente e aí depois desse crescimento uma célula dela saia e aí vá continuar crescendo também. Principalmente se a loja for uma loja igual a Glória sobre as Trevas, que é uma loja frondosa que deu bons frutos. Então esses frutos é natural que quando caírem ao solo, germinem, a semente germine e cresçam outras árvores também. Eu acho que a Glória sobre as Trevas foi a glória a loja do Grande Oriente do Brasil Amazonas que mais teve grãos-mestres, né? 2, né? O Armando. O Armando e o Jimenez. 2 grãos-mestres. Então é uma loja que ela sempre se destacou muito, né? E muito, tanto na parte ritualística, quanto na parte de agregar irmãos, quanto na parte politicamente maçônico, falando. É uma loja muito, muito bacana. Deixa eu te perguntar. Tu iniciou, tu passou ao grau de companheiro, tu elevou a mestre. Desde que tu... É importante fazer um adendo, se tiver alguém assistindo a gente que não seja York ou emulação, que no rito de York, o trabalho de emulação, a gente quando inicia um profano na arte real, nós estamos fazendo o maçom. Com o passar do tempo, quando ele vai ao grau de companheiro, ele não é elevado ao grau de companheiro, ele é passado para o grau de companheiro. E aí depois, quando ele atinge a maestria, ele é elevado ao sublime grau de mestre maçom, sendo exaltado posteriormente ao sagrado arco real. O que na maçonaria brasileira é mais comum a gente ouvir falar em iniciar, elevar e exaltar, respectivamente nos graus de aprendiz, companheiro e mestre. Existe alguma explicação para aquela, eu não falo confusão, mas aquela troca de nome para Santo Arco Real, para Sagrado Arco Real? Não, os dois são mesma coisa. Tá, então vamos... tradição. Então falando ainda no assunto Luiz Paulo. Quando... É um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Mas, quando tu elevou o grau de mestre, houve alguma pressão da tua loja ou a tua curiosidade te impeliu a ir buscar a exaltação no Arco Real? Um pouco dos dois, né, Thales? A maçonaria antigamente ela era muito, como é que eu posso dizer, incentivadora de forma negativa. Não era aquele incentivo de vamos lá, você tem que fazer os graus e tudo mais. O incentivo era você não pode falar isso ou você não pode participar da conversa porque não é do teu grau. E aí a gente ficava instigado e falava, putz, eu quero fazer parte disso. E isso era um incentivo, né? E aí a minha loja ela tinha muito isso, né? Era uma característica muito forte da loja naquela época, excluir
de alguns assuntos ou de alguns momentos ali, as pessoas que não tinham o mesmo grau ou nível intelectual daquele grau, né? E aí a gente ficava, poxa, mas por que será e tal? Ao passo que a gente também verificava um certo contraste, né? Na forma de falar, e na forma de andar, e na forma de se portar. E aí a gente falava, poxa vida, esses caras estão se reunindo num dia que eu não estou aqui. Esses camaradas estão sabendo alguma coisa que eu não estou sabendo. E aí ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falava, não, eu quero chegar nesse grau, eu quero saber o que eles fazem, eu quero saber o segredo que eles sabem. E aí a gente, depois que chegou lá, falou, agora a gente pode conversar de homem para homem aqui. Era isso então, né? Cara, tu falou um negócio muito engraçado e que talvez a gente... Bom, eu vou fazer 10 anos de maçonaria. Tu vai fazer 15, né? Fez 15. Não vai entregar a idade. Mas era uma prática muito comum antigamente. Aquele medo que colocavam em nós, né, recém-iniciado. Não coloque teus olhos sobre aquilo que eles não estão preparados para ver. Ou, não, isso aí não pode nem chegar perto. Hoje a gente vê já um caminho diferente. Né? Até por causa da internet, que está tudo aberto. Teve inclusive um aprendiz nosso que, ao fazer o trabalho dele de passagem de grau, ele tocou no assunto do 3º grau. E aí, quando ele escreve, eu falei, não fala disso, não fala. Não, mas tá na internet. Eu sei, mas calma. Tu enxerga positivamente isso? Essa abertura que foi dada ao conhecimento, essa ampla divulgação e fácil acesso? Sim, enxerga. Tu não acha danoso aos mistérios? Não. Por quê? Porque já era assim há tempos. A gente só não tinha os livros certos. Não tinha um caminho, né? A gente só não tava na biblioteca certa, a gente só não tava com o livro na mão. Normal. A internet é uma biblioteca virtual. Então, antigamente, se você ia na casa de um antigo mestre, você via uma prateleira cheia de livros, você começava a folhear os livros. E ele não ficava falando isso, essa página você não pode ler. Essa página você vira. Não tinha isso. Quando você ia numa biblioteca pública, você pegava o livro, o conhecimento estava ali. Independente de você saber se é do teu grau ou não. Quando você, entrava numa loja, os símbolos estavam ali. Você conseguia decifrar ou não. Isso é comum. Algumas lojas inglesas têm o seu painel do grau, ou a sua tábua de delinear, pintada na parede. E até pouco tempo atrás, coisa aí de, 80, 100 anos atrás, para eles economizarem, eles colocavam todos os símbolos de todos os graus dentro dessa tábua de delinear ou nesse painel do grau. E aí, dentro desse painel, você dava a instrução dos elementos que competiam ao grau que estava sendo reunido. E aí isso foi depois sendo modificado, e aí depois foi sendo separado grau a grau e não foi se misturando. Mas hoje, alguns ritos, só para você ter uma ideia, trouxeram para os seus graus símbolos maçônicos de graus mais elevados de outros ritos. Então, ao galo, você sabe, na nossa iniciação não tem nenhuma figura parecida com o galo no rito de York. Porém, no rito escocês antigo e aceito, existe a figura desse elemento, e aí, quando a gente vem para as ordens inglesas, ele está presente em um grau elevadíssimo. Então, a gente começa a ver que tem uma certa conexão. Agora, falar que você não pode ler isso, ou você não pode expor isso no seu trabalho, eu costumo falar que você tem experiência e vivência. A experiência é diferente da vivência. Experiência é como se, no jargão militar, eu pegasse o aluno e botasse ele para ser instruído. E ele praticar.
várias vezes, repetidas vezes, o mesmo exercício. Isso traz ao aluno a experiência sobre aquilo. Agora, a vivência é a prática dessa repetição no dia a dia. Ah, Luiz, mas isso é que é a experiência? Não, não é. Porque você vai viver situações em vários locais também diferenciados. Então você pode pegar um aprendiz, você pode jogar um livro para ele e ter vários elementos ali que quando ele chegar ao grau de companheiro, ele pode ler e ver com os outros olhos. Ele pode chegar ao grau de mestre, quando lê, ver com uma outra percepção novamente. Por quê? Aquela experiência não vai estar atrelada àquele momento da vida dele. E aí, conforme ele vai vivendo, ele vai vivenciando aquela experiência. Eu sou praticante de arte marcial e eu tinha um livro de um professor que eu lia ele ininterruptamente várias vezes. E aí passei lendo ele uns 5, 8 anos aí. E aí toda vez que eu lia uma parte do livro, eu olhava e falava, pô, não tinha percebido isso daqui. Pô, não tinha visto isso daqui. Ou então eu não estava naquele momento maduro o suficiente para entender o que o autor queria falar. Então não tem isso de falar, não está no teu momento. Deixa buscar, deixa seguir. Né? Que nem o Jung fala, são os 3 primeiros arquétipos, né? Do buscador, depois de consumir as experiências que você buscou e depois de aplicar essas experiências. Isso é completamente normal. Interessante essa visão e realmente concordo muito contigo. Concordo muito contigo. Até porque, e é o que eu falo, às vezes, você mata tudo na internet. Sim, realmente, está tudo na internet, só que se tu não tiver a chave para girar aquele conhecimento ali, tu não vai saber, não vai entender. E a chave é dada na cerimônia. Eu posso chegar aqui e discursar sobre o conteúdo de qualquer grau da maçonaria. A pessoa vai olhar e falar assim, pô, tem um maluco ali na internet falando sobre o segredo da maçonaria. Eu vou falar aqui horas e horas, grau por grau. Mas se o peão não for para dentro da loja e não vivenciar aquela experiência, ele não vai entender nada. Não vai entender nada. Bom, então vamos lá. O assunto de hoje, ele é ordens inglesas. Mas não dá para falar de ordens inglesas sem entender, né, como é que funciona os graus dentro da loja simbólica inglesa. Então, a gente entende que para cada grau tem um ensinamento. E isso em alguns ritos diverge. O aprendiz do escocês precisa entender tal e tal coisa. O companheiro do adoniramita precisa dominar tal e tal conhecimento. O mestre do retificado precisa saber isso. Eu queria que tu debatesse para mim, mais ou menos, quais são o que cada grau dentro do rito inglês ele precisa ser cumprido. O que o aprendiz tem que, durante o tempo de aprendiz dele, precisa nutrir, o que o companheiro precisa nutrir, o que o mestre precisa nutrir. O conhecimento, em todos os graus. Não existe algo específico. A maçonaria, ela é particular. Se eu chegar e falar assim que o obreiro, no primeiro grau, ele tem que aprender sobre as ferramentas de trabalho, ou sobre o silêncio, ou sobre... Eu vou estar limitando. Eu tenho uma pleide de pessoas, de personas, dentro de uma loja. Então cada um vai buscar aquilo que lhe apetece. Cada um vai fazer a analogia que lhe apetece ali naquele grau. Mas em senso comum, o grau de aprendiz, ele traz para a gente aquela vontade do trabalho. O iniciado, ele entra na ordem com uma folha em branco. E aí, se você for falar, ele começa a jornada dele como um pedreiro livre. A iniciação em si, ela não é nada parecido, nada similar à formação de um pedreiro. Ela é a admissão de um nobre. Então, se a gente for pegar as ordens nobiliárquicas, as ordens
de cavalaria é totalmente parecido. Então, quando o aprendiz vira maçom, ele passa por uma iniciação. Essa iniciação o qualifica a buscar os segredos do grau e ele tem que buscar entender e aprender sobre o que é maçonaria. Aonde a maçonaria nasceu, como ela nasceu, o que é a maçonaria no mundo, o que ela já fez e o que ela pode fazer na sua vida e na vida da sua família, através das ferramentas, através dos exemplos, através da abordagem que a maçonaria faz nos seus respectivos graus, das lendas, das histórias. E aí cada grau tem essa vivência dessas lendas, né? No segundo grau, é muito comum a gente ouvir falar que o companheiro ele vai aprender sobre a arte, as artes liberais, sobre a ciência, sobre a geometria, sobre a natureza. Só que é um tempo muito curto. Quando, na verdade, nesse momento, o aprendiz está entendendo ainda da onde a maçonaria veio e qual é o companheiro, desculpa, e qual é o lugar dele dentro da ordem. E aí, quando ele começa a entender o lugar dele dentro da ordem, ele já cai numa responsabilidade muito grande, que é ser mestre. Então, eu ouvi uma vez de um afilhado meu, ele virou para mim e falou: eu quero que tu me diga o que eu tenho que estudar, qual a apostila, qual livro, isso, aquilo, outro. Eu falei: meu irmão, começa a buscar. Aí ele falou: pô, então quer dizer que todo mundo que vem para a maçonaria tem que ser autodidata? E aí ele me ensinou. Eu falei: realmente, a maçonaria é autodidata. Você tem que buscar, você tem que procurar, tem que ler. Alguns não têm esse viés, né? Alguns querem ser mais operativos. Alguns querem ser fraternos. E por aí vai. E a maçonaria tem espaço para todo mundo. Ontem eu estava falando com... No mesmo grupo que a gente compartilha, que a gente falou que a maçonaria é de 24 pessoas, né? O cara que busca a rede social, que busca entrosamento, que busca um grupo a ser aceito. Tem o cara que busca o conhecimento, tem o cara que é curioso, e aí tem o cara que realmente utiliza aquilo ali para si, para melhor interior. Então tem espaço para todo mundo e não adianta. Então vamos lá. No rito de York, o cara é mestre. E vamos começar a construir uma linha do tempo para falar das ordens inglesas. Mas inicialmente, se você me permite, a gente tem que entender como é que é a maçonaria inglesa. É isso aí que eu te perguntar. Para nós entendermos essa linha do tempo, o cara tá bom, né? Covarde. Para entendermos essa linha inglesa dos graus de aperfeiçoamento, me explica, como é que surgiu? A maçonaria, ela tem, no Grande Oriente do Brasil, 7 ritos. E aí é importante o aprendiz, o companheiro e o mestre. Oh, maravilha. Cadê a minha Marguerita? Obrigado ao patrocínio da Amazon. Pizzaria Vitória. Mandou pra gente aquele... Mandou, sei. A maçonaria, ela tem 7 ritos, né? Então, esses ritos, eles, na verdade, nada mais, nada menos... Eita. A maçonaria, ela tem vários ritos porque, Luiz, são ferramentas pedagógicas de ensino maçônico. Simples assim. Então, o rito escocês antigo e aceito tem a sua forma de ensinar, o rito adoniramita tem a sua forma de ensinar, o rito escocês retificado tem a sua forma de ensinar, e todos eles ensinam a mesma filosofia maçônica. Um com um viés mais filosófico, um com viés mais espiritualista, um pouco mais espiritualizado, como o rito brasileiro, e filosófico também. E aqui eu quero deixar meu abraço a todos os irmãos do rito brasileiro, que é um rito maravilhoso nos graus filosóficos, e concito todo maçom que faz os graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito
deve fazer o rito brasileiro. Quem é escocista vai aprender a filosofar de fato no rito brasileiro, e quem é do rito brasileiro vai entender as tais incongruências espiritualizadas que existem no rito escocês da antiga seita. Então a maçonaria ela acaba sendo uma complementação de um rito com o outro. E como eu falei, são ferramentas de ensino, são ferramentas pedagógicas esses ritos. Tem gente que se dá bem com uma doutrina, tem gente que se dá bem com outra, e por aí vai. Só que quando a gente inicia na maçonaria, a gente tem um defeito, que é justamente não entender de onde viemos. Então, quando eu falo para um maçom do rito brasileiro sobre maçonaria, ele imagina logo a maçonaria nacionalista, patriótica. Quando eu falo para um escocista sobre maçonaria, ele entende aquela maçonaria abrahamítica, salomítica e iramítica. Quando eu falo para um irmão do rito escocês retificado, ele vai levar para aquela situação de Martinez de Pasquali, de Jean-Baptiste Villermort, e aí ele entra naquela parte espiritualizada. Enfim, mas é importante que todos eles saibam da onde nasceu a maçonaria. A maçonaria veio dos egípcios, a maçonaria veio das guildas de operário e tal. Para de viajar na maionese. A maçonaria... Tem a ideia que nasceu lá com Adão, né? Uhum. Mas isso tem um porquê de ser, né? Esse pensamento, né? Nasceu com Adão. Não, é por conta dos conhecimentos, dos ensinos judaicos, e aí vem a questão da figura de Adão Cadmon e tudo mais. Mas vamos voltar para o que interessa, que é justamente o nascimento da maçonaria. A maçonaria, como nós conhecemos hoje, ela nasceu em 1717, ponto, acabou. Morreu aí. Por quê? Porque antes disso, a maçonaria era operativa. Era uma confraternidade, era uma confraria. Era uma... não era uma guilda. Era uma confraria entre pedreiros de guildas. Então, era como se eu juntasse uma corporação de ofício, né? E aí as corporações de ofício, é interessante a gente lembrar que nasceram após o surgimento das cruzadas, porque antes disso o sistema feudal possibilitava que um artista, um artífice, passasse os seus segredos somente dentro da sua família. E aí depois que esses, por um exemplo, quem curtia couro passava essa tradição para o seu filho. Quem plantava passava essa tradição para os seus filhos e netos. Quem mexia com metais, que era ferreiro, passava essa tradição para os seus filhos e netos. Só que aí depois teve um acontecimento histórico chamado as Cruzadas. Então essas cruzadas demandavam muita gente, demandavam muitas situações, demandavam uma logística maior. E da mesma forma como morria gente, nascia gente. E aí até pior. Então acabou-se que as tradições tiveram que ser reinventadas nessa época. Olha só, na Idade Média eles tiveram que parar e falar entre eles. Não dá mais para eu passar meu segredo de pai para filho, senão a gente vai se perder. E aí eles começaram a aceitar as pessoas de fora, de outras famílias, entrarem nas suas casas para aprender os seus ofícios. E aí nasceram os aprendizes aceitos nessas corporações de ofício. E aí depois eles se tornavam companheiros desse ofício. Ora, se com os ferreiros eu tinha uma corporação de ofício, se com os camaradas que plantavam tinha uma corporação de ofício, se com os camaradas que mexiam com couro tinha corporação de ofício, com os camaradas que construíam também tinha corporação de ofício. Agora, falar sobre Colégio Fabrorum antes dessa época é falar de uma coisa totalmente diferente. Eu estou falando da Idade Média para cá, né? Quando eu falo da Idade Média para cá, eu estou falando desses aprendizes aceitos, eu estou falando de uma revolução social que aconteceu na época. Imagina, você tinha uma casa aonde, vamos lá, um pouco mais de lá atrás, né?
um pouco mais lá atrás na formação das sociedades, do que o rito brasileiro ensina, né? Que é a questão no grau 22 do missionário da economia não, desculpa. Me fugiu o nome do grau aqui agora. Mas ensina sobre a criação da sociedade, né? Então eu tinha ali o nômade, depois que o nômade começou a trocar experiência com outros grupos de nômades que caçavam e iam atrás de seus rebanhos. Eles começaram a fixar assentamento, começaram a plantar, missionário da agricultura e da pecuária. Ele começou a plantar, ele começou a trabalhar o seu animal para se alimentar e para utilizar para o plantio. Ele começou a fixar bases. Então ele começou a o quê? O intercâmbio entre esses grupos sociais que fixaram bases. Olha, eu já tenho aqui 16 pessoas no meu clã e eu preciso expandir, eu preciso ter mais terra para plantar para essa galera comer. E eu preciso ter mais gado, eu preciso ter mais cavalo, eu preciso ter mais porcos. Vamos juntar nossas famílias. E aí começavam a criar-se a união dos clãs. Com o passar do tempo, essas tradições foram ficando obsoletas. E aí eu tinha muito mais mulheres do que homens. E eu não podia botar as mulheres para trabalhar ferro. Eu não podia botar as mulheres para arar a terra. Eu não podia botar as mulheres para tanger gado, rebanhos. Então eu comecei, por conta da época, né? Elas poderiam fazer, mas ainda não era o momento de aglutinar esse pensamento. Então eles começaram a fazer o quê? A aceitar pessoas de fora dentro das suas famílias. E que não era feito comumente. Por quê? Eu vou aceitar uma pessoa estranha que vai se misturar com a minha família, né? E aí vai misturar seu sangue, né? Então eles começaram a aceitar. E aí vieram os aprendizes aceitos. Quando os aprendizes já estavam com o conhecimento dominado da prática desse ofício, eles se tornavam companheiros de ofício. E aí eles trabalhavam juntos, ou eles iam fomentar o seu clã e tudo mais. As guildas de operário não eram diferentes. Não eram diferentes. Eu recebia essas pessoas. Só que aí, com o passar do tempo, as guildas de operário começaram a ficar sem opções. Para que os seus segredos e a sua doutrina mantivesse pelo tempo, eles começaram a agregar os nobres. Os nobres, por sua vez, estavam cansados já de ter que receber títulos nobiliários. Então tinha nobre que era honrado cavaleiro, mas não passava a perna num cavalo. Tinha nobre que era honrado cavaleiro, mas não sabia manejar uma espada. Então eles começaram a ficar sem opção. E isso começou a ficar muito comum. E aí eles foram procurar a moda. E a moda, depois de um trabalho de marketing muito bem feito à época, ficou voltado para o quê? Para as corporações de ofício. E aí todo nobre queria fazer parte de uma dessas corporações de ofício, porque diziam que eram mantenedores de segredos maravilhosos e tudo mais. E aí, de tradições riquíssimas e antiquíssimas. E aí foi quando os nobres começaram a ser abraçados pelas guildas de operários, pelas corporações de ofício das guildas de operários. E foi importante. E aí depois eles começaram a crescer pela Europa. Em 1717, um grupo de pessoas falaram: vamos tentar juntar todo mundo e unificar a nossa linguagem. Só que isso não saiu muito certo. Eles fizeram isso somente com os londrinos. Imagina a rivalidade que tem entre Amazonas e Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, entre os gaúchos e os catarinas. Então, assim, essa rivalidade existia entre os ingleses, os irlandeses e os escoceses, né? E aí é bem interessante, a gente tem que ter em mente o que é Reino Unido, o que é Inglaterra e o que é Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha, ela é Escócia, Irlanda e País de Gales. A Inglaterra é Londres, o Reino Unido. São todos esses países, mais a Inglaterra, né? E a Inglaterra é Inglaterra e tudo mais. E aí eles tinham rixa entre eles.
Eles tinham um certo calor por conta da história, William Wallace e tudo mais, Bruce, o rei Bruce, me esqueci o nome dele, é Bruce alguma coisa. Então, esses camaradas, eles começaram a rivalizar. E existia também a maçonaria na Irlanda e na Escócia. E eles pegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, esses caras que estão se juntando aí, eles estão com umas ideias muito moderninhas. Eles querem revolucionar a maçonaria. Vamos se juntar aqui e vamos fazer a nossa maçonaria tradicional, né? Nesse viés que eles estão querendo, de se unirem, de expandir e tudo mais, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que vamos manter a maçonaria tradicional. E eles mantiveram e eles se intitularam os Antigos. Então, em 1831, essa guerra entre os antigos e os modernos acabou e eles se juntaram. E aí deu origem à Grande Loja Unida da Inglaterra. Que antes era a Grande Loja Unida de toda a Inglaterra e a Grande Loja da Escócia e da Irlanda, que era a Grande Loja dos Antigos e a outra a Grande Loja dos Modernos. Se juntaram e formaram a Grande Loja Unida de toda a Inglaterra, que hoje a gente conhece como UGLE, né? Ou GLUE, United Great Lodge of England. Justo. E aí, quando eles se juntaram, houve um impasse. Esse impasse era justamente o quê? Os irlandeses brigando para manterem o grau de mestre como eles praticavam. O grau de mestre todo mundo sabe que conta uma historinha de dor, de perda, de morte e de ressurreição. E que tem um cenário, que é o templo do rei Salomão. Esse grau de mestre ele é muito extenso, porque esse assassinato que acontece é em busca de uma palavra. E essa palavra se perde. Mas, em seguida, ela é renovada e depois é descoberta a palavra correta. Só que os ingleses achavam que era muito grande, que era muito difícil vender isso para a população. Então, eles dividiram. E aí Anderson, na sua Constituição em 1723, ele ordenou tudo, todas as regras, todos os landmarks, explicitando cada um. E aí ele diz, num dos artigos da Constituição, que a maçonaria simbólica é composta de 3 graus, a saber, aprendiz, companheiro, mestre, incluindo o Santo Arco Real. Então, esse grau extenso do grau de mestre que os irlandeses faziam questão de manter, os ingleses dividiram. E aí constituiu-se o Sagrado Arco Real. Agora, um parêntese. É importante lembrar que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Só que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos com quem? Com o seu efetivo militar. O seu efetivo militar era, em sua maioria, formado por irlandeses e escoceses. Os irlandeses e os escoceses eram liderados por nobres ingleses, que eram os oficiais de cavalaria, de artilharia e de infantaria. Esses oficiais, eles fomentavam no seio da tropa a prática das lojas de campos regimentais. Quando eles foram para os Estados Unidos, para a colônia, eles levavam essas lojas. E essas lojas começaram também a praticar a maçonaria lá. Houve, com o passar do tempo, a guerra entre os colonos e os ingleses. Ora, se eu tenho um inimigo natural na minha tropa e eu tenho um inimigo da terra, o que acontece? O inimigo do meu o amigo do meu inimigo é meu inimigo. E aí a maçonaria americana tomou como crescimento por base a maçonaria irlandesa. Quando houve a unificação dos irlandeses e escoceses, os americanos
e os seus habitantes oriundos da Irlanda falaram: nós não queremos saber. Não vamos fazer parte nisso, nós vamos continuar a nossa maçonaria irlandesa, a antiga e pura maçonaria, aqui nos Estados Unidos. Os irlandeses que se juntaram com os ingleses falaram: nós vamos manter a antiga e pura maçonaria dentro dessa unificação e não vamos arredar o pé quanto à questão do arco real. Então, hoje, quando alguém me pergunta qual é a diferença entre o real arco inglês, o real arco americano e o arco real inglês, eu digo: a diferença entre um e outro é um oceano. Mas os dois têm o mesmo objetivo e a ferramenta pedagógica é diferente na questão do ensino. Então é importante que todos os membros de todos os ritos saibam de onde eles vieram, como maçonaria, e depois conheçam de onde veio o seu rito. Um exemplo disso é muito comum entre todos nós, maçons, sabermos sobre a primeira grande cisão. Eu chamo ela de segunda grande cisão. Mas a primeira grande cisão, em senso comum, foi feita por Mary Bering. Então, meio que essa figura maçônica virou um paladino. Mas para nós do rito brasileiro, Mário Bering é nosso fundador. Ele que fundou o rito brasileiro. E Álvaro Palmeira é o grande doutrinador do rito. E o nosso soberano Ney Inocêncio é o propagador. Então nós temos essas três figuras. Agora, essa maçonaria inglesa, como nós conhecemos hoje, né, ela tem o seu sistema de ensino. Como que é esse sistema de ensino? O maçom entra na maçonaria para ser feito aprendiz, ele é levado ao grau de companheiro, passado ao grau de companheiro, e aí ele está dentro de uma guilda de operários. Mas é importante salientar que o grau de mestre, que é o futuro do grau de companheiro, só nasceu em 1725. Porque até então o companheiro, ele trabalhava nas pedreiras, recebia o seu salário e ia embora. E só existia um mestre da loja, que era o mestre de obras da construção. Essa parte de ele receber o seu salário é muito interessante, porque existe um grau para isso, que é o grau de mestre maçom da marca. Ele vai aprender a receber o seu salário e ele vai aprender a ter a sua marca, né? Nas ordens de aperfeiçoamento inglês. Depois que ele chega ao grau de mestre, após isso, esse momento de dor, esse momento de perda, essa alegoria que é contada nesse cenário, ele vai atrás da palavra. Mas no grau de mestre maçom da marca, que é como se fosse um grau de companheiro, ele aprende sobre a dedicação do templo do rei Salomão. E pela peça fundamental do templo, que é a pedra fundamental, a pedra angular, ele é baixado até a cripta e ele encontra a verdadeira palavra que foi buscada pelos companheiros que assassinaram o nosso mestre Irã. E aí ele consegue lograr êxito. Após isso, como companheiro do arco real, e aí é interessante, porque você sendo mestre, você vai fazer o arco real, e quando você chega no arco real, você não é chamado de mestre do arco real, você é chamado de companheiro do arco real. Mas é interessante frisar um negócio. O grau da marca, nós estamos ainda na construção do templo. Na linha do templo. Sim. E o grau do arco real, o complemento, que é o sagrado arco real, ele já caiu. Sim. Ele está na reconstrução. Exatamente, ele está na reconstrução. Uhum. E então é interessante como é que eu vou dizer assim, essa quebra da linha do tempo. Não tem quebra. Não tem quebra.
você está saindo do grau de mestre de estimação da marca e indo para o grau de companheiro do arco real. Aqui no Amazonas, nós comumente indicamos para que o mestre, recém-mestre, faça o arco real. Sim. Quando, na verdade, devia fazer a marca. Ele deveria fazer primeiro a marca. E depois o arco real. Existem pessoas que pensam dessa forma. É importante que ele faça primeiro a marca e depois o arco real. Eu digo que não. Eu digo que é interessante ele fazer o arco real. Porque é o complemento daquele grau que ele recém passou. Justo. E aí quando ele entra no arco real, ele para e pensa: pô, mas se eu estou na reconstrução, o que aconteceu na construção? Essa e aí é quando eu falo: vem cá, bebê, vamos aqui fazer um looping para a época da reconstrução. Esse vem cá, bebê aí é uma homenagem aí ao nosso irmão Azamor, que gosta muito de falar: vem cá, bebê. Então, mas e vem. Já quer comer? Pede pra ele servir. Pede pra ele servir. E é interessante, porque se tu parar pra pensar, não há realmente uma quebra do tempo. Porque ele deveria ter feito a marca como companheiro. Então o templo estava sendo construído. E aí ocorre aquele grau da perda. Ocorre aquele momento lá da traição e tudo mais. E aí que o templo cai, que ele é destruído. E aí que tem o advento do companheiro do arco real. Mas existe, e é diferente, né? Porque quando a gente pensa companheiro, tem aquele significado do cara que foi admitido, que está trabalhando, que é o companheiro do ofício. Mas tem o entendimento de que companion é o cara que divide o pão também. Como é que eu vou dizer assim, essa diferença também é levada em consideração. E aí, mas é muito interessante, era essa dúvida que eu tinha. Só tira da frente, por favor. Só tira da frente. E era essa dúvida, porque inclusive quando eu fiz o grau da marca, que aí eu participei ali e aconteceu, eu saí com todo esse questionamento. Falei, tá, mas então quer dizer que eu voltei no tempo? Aí eu lembro que tu sentou comigo, e aí tu tá lá na tua casa. E aí tu me explicou. Tu tá fazendo no momento errado. Errado entre aspas. Porque o que tu fez aqui na marca, tu já deveria ter feito como companheiro. Porque sem marca, tu não é um pedreiro. Se não saber como receber o teu salário, tu também não é um pedreiro. Então é muito, muito, muito interessante isso aí, cara. Uhum. E aí me diz uma coisa. Onde é que entra? E por que foi atrelado ao grau da marca o grau da nauta? O grau de nautas da Arca Real, ele se perdeu por muito tempo na antiguidade. Depois, quando foi constituída a grande loja de mestres maçons da marca, foi reavivado a antiga e honrosa fraternidade de nautas da Arca Real. E o que a nauta traz? Nauta, o nome já diz. Quem participa de uma embarcação, de uma nau. Um marinheiro. Marinheiro. Só que esse conhecimento que é passado na nau, na nautas, é o conhecimento no Akita. Se passa na época de Noé, né? Do dilúvio. Esse conhecimento é repassado ligando o homem primitivo ao seu Criador e unindo ele à natureza. Ora, é visto que Noé, ele fez uma embarcação e colocou todos os animais ali dentro. Então, quando ele faz isso,
né? Imagina você, quem lida com um animal em casa, e aí eu concito a todos os irmãos a criarem um animal dentro de casa, que não seja seu filho, A gente vinha bem, mas tem uma hora que o Escort, ele não vence a curva. Ele sai de lado. E aí você começa a entender um pouco do aspecto irracional. Imagina, você cuida de um cachorro, não é a mesma coisa quando você cuida de um gato. Você cuida de um gato não é a mesma coisa que você cuidar de uma ave. Você cuidar de uma ave não é a mesma coisa que você cuidar de um solípede. E... Gostou? Solípede. É biólogo? E aí o que acontece? Existe uma conexão com a natureza quando você traz todos esses animais para perto. Então o grau da nauta é justamente isso. Trazer você, o homem primitivo que habita em você, né, a um patriarca da Bíblia, que é Noé, e essa conexão à natureza. Então esse grau, ele é como é que eu posso dizer? Ele tem uma misticidade oculta, porque para você atuar naquela época era necessário, e aí eu concito aqui a todos os irmãos a assistirem o filme de Noé com Russell Crowe, exige de você uma intuitividade. Você é primitivo. Você não tem processos. Você não tem formações. Você é muito rudimentar. É porque foi na época, inclusive, que Deus não tinha passado o código de conduta ainda. Justo. Ele não tinha passado aqui. O código de conduta foi estipulado em Êxodo e Deuteronômio. Sim. Né, onde ele explica como é que a sociedade tem que viver, quais são as regras do homem, como é que ele faz para viver em sociedade. Então Noé realmente, ele falou, era primitivo. E ele precisava dessa intuição e Deus falava através dessa intuição. Mas aí a gente vai entrar naquele assunto cabalístico e tudo mais. Que não me apetece. E aí existe uma... Bota a câmera na mim. Obrigado. Ele não se aguenta. Porque é pizza de marguerita, né, cara? Mas limpa a boca. Aqui. Mas come bonito, cara. Não faz que nem o primeiro pedaço. Quem mandou uma foto agora pra gente foi o Otávio. Mandou um abraço. O Otávio tá lá no Rio de Janeiro. O Otávio tá lá no Rio de Janeiro. Deve estar pegando um calorzinho. Já é quinta-feira. Semana... Tá frio no Rio de Janeiro? Semana praticamente encerrada. Amanhã o expediente dele é até meio-dia e ele tá aproveitando em casa. Então, um abraço, Otávio. Manda um abraço pra cunhada. Essa mulher, ela vai ganhar os céus por ter convivido em terra contigo. E saiba que todos nós sentimos muito saudade de ti aqui. Haverá teu retorno pro norte. O Luiz, inclusive, sente muita saudade de ti. Porque ele não tem hoje quem xingar. Eu não. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Limpa. Um grande abraço pro Otávio aí, o nosso Simontec preto. O Otávio foi uma das grandes revelações da Caetano Félix, né? Grande macumbeiro. Sim. Batedor de tambor. Muito bom. Então, o que acontece? Onde a gente estava antes da minha combinância? Homem primitivo que não tinha um código. E aí, esse grau, ele ficou perdido muito tempo. E aí, quando ele foi reativado, entendeu-se que nem todos os mestres de maçãs da marca
poderiam ter acesso a ele. A maçonaria inglesa, ela começou muito restrita em alguns graus das ordens de aperfeiçoamento. Aqui no Brasil também, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, só podia fazer o grau de companheiro do arco real quem fosse mestre instalado. Mas isso, o arco real, o americano, o real arco. Em inglês. Só podia fazer o arco real em inglês quem era mestre instalado. Depois de um tempo, começou a se abrir para os demais mestres. Mas na Inglaterra também havia essa situação de se ter um grau para companheiros, que era o de marca. Depois, com o advento do grau de mestre, começou a abrir o grau de mestre maçom da marca. Mas é um grau de companheiro. E aí depois o grau de maçom do arco real para mestres que não fossem instalados. A mesma coisa aconteceu com o grau da Nautas, que era somente para poucos mestres maçons da marca, depois abriu para todo mestre maçom da marca. A mesma coisa aconteceu com os graus de cavalaria templária. A única coisa que cavaleiro templário que é exigido é que ele seja cristão, trinitário. A maçonaria é aberta para todo mundo, para judeu, para cristão, para não fala agora ainda do cavaleiro templário. A gente tem um momento para isso. Calma. Mas cavaleiro templário é só para maçom trinitário. Acabou. E aí, Malta, cavaleiro de Palestina de Malta, soltaram templário. Pode ir. Então vamos lá. Então encerramos a parte de arco real. Encerramos a parte de marca e nauta. Quando é que a maçonaria inglesa ela admitiu um grau de cavalaria como templário? Não, de cabeça eu não tenho as datas. Mas existem rumores de que dizem que o templarismo deu origem à maçonaria e que a maçonaria deu origem ao templarismo. É a mesma coisa que falar sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É um sofisma. Mas a gente tem que entender que os templários, eles eram uma corporação de ofício também. O que a gente entende por um cavaleiro templário hoje, naquela época, compreendia uma pluralidade. Eu tinha cavaleiros teutônicos, eu tinha cavaleiros da Palestina, eu tinha cavaleiros hospitalários, eu tinha cavaleiros de Jerusalém, eu tinha cavaleiros do templo, de Rhodes. Eu tinha cavaleiro, isso depois. Eu tinha cavaleiros das mais diversas qualidades e tipos. Porque naquela época, qualquer coisa era pecado. Quem aqui já leu ou já viu o filme O Nome da Rosa, vai entender o que eu estou falando da igreja primitiva, da constituição do protestantismo, da saída da época das trevas. Então, qualquer coisa era pecado. E havia um salvo-conduto do seu pecado, que era se dirigir até a Cidade Santa. E essa peregrinação até a Cidade Santa era recheada de perigo. E haviam vários grupos cristãos que buscavam a remissão dos seus pecados. E eles faziam o quê? Eles protegiam esses peregrinos. Mas a própria Cidade Santa, ela era antagônica no seu seio social. Tinha 3 religiões ali, cara. Justo. E tinha toda hora gente querendo puxar o cobertor para o seu lado.
E aí o que acontecia? 3 entre aspas, né? Haviam mais de 4. E aí o que acontece? Haviam muitos grupos. E lembra aquilo que eu falei? Todo mundo queria ser cavaleiro. Que era bonito. Que era o momento. Que era o correto. Que era o certo. Que era a moda. Que era a missão, né? Era a missão. Então era muito fácil isso. E aí, com o passar do tempo, eles foram ganhando. Um grupo de cavaleiros foi ganhando uma notoriedade. E eles começaram a ter muito dinheiro em toda a Europa. Porque eles pensaram, bom, ao invés de recrutar somente as pessoas do meu país, como faziam os cavaleiros teutônicos, ou somente admitir as pessoas que vêm com essa vocação, como faziam os cavaleiros do hospital e das hospedagens, eu vou começar a ir atrás, eu vou buscar. E eles começaram a criar bases de recrutamento e de treinamento em toda a Europa. E com isso eles começaram a receber muito dinheiro. E aí foi quando eles começaram a criar o sistema bancário que a gente conhece hoje, de carta de crédito. Um rei, achando aquilo maravilhoso, achou por bem pegar o empréstimo e não quis pagar, deu calote, perseguiu os camaradas, mas eu tinha um reinado cristão, que era a França. Para quem está gostando da nossa transmissão aí, vamos incentivar. Clica no se inscrever, aqui embaixo. Mais para a esquerda aqui, ou para a direita sua, tem o joinha. Dê aquele like pra gente que vai nos impulsionar. E mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Então, novamente, se inscreva e dê joinha no canal. Segue lá. Então, eles começaram a emprestar dinheiro para um reino católico, cristão, mas também era um reino que estava em guerra com outro reino cristão. Ainda não tinha virado protestante, que era a Inglaterra. E eles queriam também entrar em guerra com outros reinos. Existia o grupo do Deixa Disso e existia o grupo do Cala a Boca, que eu estou falando mais alto. Enfim, quando a gente fala sobre o fim dos Cavaleiros Templários, a gente está falando sobre o fim dos Cavaleiros Templários na França. Na França. A gente não está falando sobre o fim dos Cavaleiros Templários em Portugal, em Algarves, em Castela, em Aragão, em Londres, na Grã-Bretanha, na Escócia, na Irlanda. A gente está falando do fim dos Cavaleiros Templários na França. E é aí que todo maçom peca, que acha que os Cavaleiros Templários acabaram com Jacques de Molay. Eles só mudaram a razão social. Eles só mudaram a atividade econômica. Eles só trocaram de empresa. Só isso. Mas o objetivo continuou o mesmo. Simples assim. Que engraçado, né? Mas então, assim, quando é que... Porque a gente percebe no grau de Cavaleiro Templário, no preceptório, que existe uma ritualística. Existem alguns ensinamentos que são... E eu te confesso que me impactaram bastante e são muito peculiares ali. É porque, assim, para quem não vivencia, a gente vem numa batida operativa do campo simbólico ali, nos 3 graus simbólicos, e a gente vai para as aulas de aperfeiçoamento. Então, no arco real, a gente revive aquele momento da busca lá da descida e da busca da palavra. Então, é um momento que a gente vislumbra o Criador. Aí, marca, ela já volta a ser operativo de novo. É uma ritualística muito seca. Onde a gente revive de fato ali o dia a dia de um construtor. E aí, em Nauta, tem a parte mística do reencontro com a natureza, daquele fulcro de cuidar dos animais, zelar pela perpetuação deles, bem como o fulcro da aliança com Deus.
né, que ao final do dilúvio houve lá o arco-íris, aquela aliança com Deus. E aí a gente passa por um grau chamado de Cavaleiro Templário, que se reúne dentro de um preceptório. E ali ele é dotado de uma mística e de uma, vamos falar assim, uma religiosidade que a gente não encontra nos outros, nos outros graus. E muito menos no simbólico. Como é que foi criado isso? Quem é que... E talvez não saiba quem instituiu a ritualística do Cavaleiro Templário. Mas eu te pergunto, como é que foi essa aceitação da maçonaria inglesa para um grau templário? Joga, vai. Pega areia e... Eu não tava esperando. Que tu terminasse tão cedo. Eu tava aqui mascando de boa. Bom, o maior nó que dá na cabeça do maçom, que naturalmente ele é formado naquela sistemática crescente. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, até o 33. Quando a gente chega para um maçom, que é a maioria do maçom brasileiro, ele é oriundo de uma sistemática escocista, brasileira e adonirâmica, por assim dizer, ele tem um sistema de graus do 1 ao 33, que é ascendente. Quando eu falo para ele sobre ordem de aperfeiçoamento, ele pergunta o que vem depois de quê. E eu digo que não tem sequência. Ele pira. Ele falou, como assim não tem sequência? Conhecimento não tem sequência. Eu falei, não tem. Na verdade, o que tem são prerrogativas. E aí eu sempre gosto de dizer que o sistema inglês, que as ordens de aperfeiçoamento, elas não são sequenciais, porque elas são títulos. Lembra que eu falei sobre os nobres? Sobre os nobres ingleses? Então, eles são títulos concedidos com uma lenda por trás. Ah, então eu não tenho a parte espiritual nos outros graus? Tem sim. Tem. Você falou agora há pouco que não tem. Tem. Pode não ter uma sequência, né? Uma continuidade, mas tem. Tanto é que o Sagrado Arco Real, ele diz que quando você inicia no Arco Real, exalta no Arco Real, para que você tenha um amplo entendimento sobre o grau, o texto inicial, você tem que percorrer todos os cargos, que é um grau só. Então, cada vez que você assume um cargo, lhe é conferido um segredo. É importante frisar que o arco real ele tem como simbologia eu me esqueci o nome. Antes do templo do rei Salomão. A tenda de Moisés. O tabernáculo. E as 12 tribos. Só que dentro do tabernáculo está todos os elementos da reconstrução do templo. Sim. Então é um paradoxo de tempo. Ao mesmo tempo que ele lembra de onde você veio, ele te esfrega na cara para onde tu vais. Tu viestes do tabernáculo e tu vais para a reconstrução do templo. E no meio disso está o templo erguido. No meio disso está o grau da marca. Então a associação e a linearidade que eu vou traçar depende de mim. Depende do meu estudo. Não depende de uma doutrina. Vem cá, faz esse, depois esse, depois esse. E aí eu vou deixando armadilhas para você ter to be continue. Não tem, porra. Pô, desculpa. Não tem. É um poliglota, né? Essa linearidade é você que busca.
Pois bem, por que tem essa religiosidade num e não tem no outro? Tem em ambos. Tem em ambos. Lembrando lá em 1717, quando a maçonaria nasceu, ela era protestante. A Constituição de Anderson, em 1723, ela era protestante. A União, em 1813, eu estou falando de dois grupos sociais, que um era protestante e o outro era católico. E aí, qual que era a principal ênfase dos católicos? O arco real. E por que os protestantes não queriam? Porque eles objetivavam a cristandade. A cristandade. Ué, Luiz, mas você está falando de cristandade e acabaste de falar que é sobre o tabernáculo, que é o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento é o DNA e a origem de Jesus. Ou será que ninguém lembra que ele é da família de Judá? Justamente aquele estandarte que você recebe. O cordeiro, né? Judá? Não, leão. Leão de Judá. E aí, para vocês verem como o arco real está intrinsecamente ligado à ordem maçônica, é só você ver a heráldica dos antigos, que era o leão, o homem, a águia e o touro. Quando a Grande Loja Unida da Inglaterra se juntou, os antigos e os modernos, eles trouxeram os querubins, a arca real e o símbolo dos antigos e o símbolo dos modernos. Quando tu falou agora de que os antigos eles eram católicos e os modernos eram protestantes e buscavam a exaltação da figura de Cristo, então a gente pode falar que, assim como o arco real ele é um grau, uma característica dos antigos, o Cavaleiro Templário é dos modernos? Não. Porque tu olha pra... Não. Tu entendeu minha linha de raciocínio? Entendi, mas não. Não é. Porque para você ser templário, você tem que acreditar na Trindade. Na Trindade. E o protestantismo não e a fala sobre a Trindade tem a Trindade. essência do Filho. O protestantismo fala sobre Deus e Jesus. Acabou. Sobre Deus. Ele não agrupa essas três questões. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é questão católica. Entendi. Entendeu? Tá, e me diga uma coisa. O objetivo, a missão dos templários era católica. Os protestantes não tinham porquê. Não existia antes dos templários o Claro que protestantismo. Tá, nós temos... O Montenegro acabou de avisar que a gente tem 12 minutos. Eu queria que tu falasse um pouquinho do grau além do Cavaleiro Templário, que é Malta. O grau de Malta ele é muito bonito. Ele é extenso, ele é complexo. Os cavaleiros hospitalários, quando eles foram expulsos, né, de Jerusalém, quando os templários deixaram a cidade de Acre cair, eles fizeram uma peregrinação por Chipre, Malta, Palestina, Rhodes, e eles vieram a se estabelecer em Malta. Por que eles vieram se estabelecer em Malta? E aí a gente está falando já de um grau renovado, de um grau do Novo Testamento. Assim como os templários, eles comungam entre si a paixão de Cristo, assim como eles professam entre si a abnegação, ao dever, assim como os templários, eles têm como característica a sujeitação, né? A vontade divina, a prevalência sobre os vícios, sobre a paixão. Ele tem no Cavaleiro de Palestina, Rhodes e Malta a personificação de todas essas qualidades na figura de Paulo, que foi morto justamente em Malta. O ofício dele.
e Malta. Então, vivenciar o grau de Malta, de Cavaleiro da Palestina, Rhodes e Malta, é vivenciar a agonia de Paulo. É vivenciar as situações que aconteceram com Paulo, desde a caminhada até o seu algoz. Então, Paulo foi introduzido à prisão, Paulo foi encaminhado ao seu algoz, e nisso tudo ele teve a oportunidade de escapar, houve o dilúvio e tudo mais, mas ele, justamente por ser cristão e por saber o que iria acontecer com ele e estar nos braços do Pai o tempo todo, ele praticamente voltou, tranquilizou todas as pessoas que tinham machucado ele, tranquilizou todas as pessoas que estavam com medo, colocou a algema de volta na mão dele e falou: me levem até o meu destino. Então, Paulo é praticamente a personificação desse cordeiro que ele tinha verificado como seu mestre. Então, o grau de Malta, ele é um grau extremamente complexo, histórico e bonito. E após Malta, não é após, mas o que vem na linearidade é o Knight Templar Priest, né? Me explica um pouquinho sobre ele. A gente vai deixar isso para outra reunião. É longo. Bom, então, pessoal, encerrando essa conversa, diretamente dos estúdios da Guardian of Amazon Instituto, a gente queria agradecer ao apoio do nosso irmão Leonardo Mosaico, que tem inúmeros projetos e oxalá que consigamos cumprir eles. Agradecer que todos nos acompanharam até agora. Diga novamente, se inscreva no canal, dê joinha, dê o like no vídeo para que ele ganhe esse mundo cibernético. Luiz, obrigadão, meu irmão. Obrigado, brother. Tamo junto. Tá contigo. Valeu. Para quem não sabe, o Luiz é meu padrinho de maçonaria. Ai, pá. E... e a gente tem uma longa caminhada e temos planos, né? Não tem. Temos planos. Fale por você. Isso, pode passar na frente. Não tenho plano nenhum com ele. Inclusive, nosso irmão Bruno Azevedo, ele tem algo para lhe falar depois. Não tem. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência até aqui. E o próximo vídeo, o próximo podcast vai sair em 2 semanas. Queria agradecer aí a atenção de todo mundo. Um abraço para o Leonardo, da Vitória das Nações Unidas, para o nosso irmão Ranieri, para o nosso irmão Felipe Abreu. Ranieri que tá lá em Boa Vista, né, cara? Para o nosso irmão, não sei onde ele tá, ele some do grupo, não fala, presta atenção. Nossos irmãos aí que estão todos ouvindo, um forte abraço. Que vocês precisarem desse obreiro, né? Nós estamos lá pelo grão-mestrado, que vocês precisarem estar prestes aí a ajudar e auxiliá-los. Forte abraço, continuem estudando, não parem. Uma hora a recompensa há de chegar, que nada mais é do que trabalho. Certo. Um abraço. Obrigado, Valeu, pessoal. irmão. Até a próxima.